Olá, bom dia. Eu estava aqui escrevendo esse post a respeito da palavra Elohim. Eu comecei escrevendo aqui: o mau entendimento da terminologia bíblica pode levar a falsas conclusões e a doutrinas equivocadas. Um exemplo é a palavra Elohim. Estava vendo alguns comentários em um post lá no grupo e eu resolvi fazer esse vídeo explicando o significado da palavra Elohim, porque o mau entendimento dessa palavra tá levando as pessoas a um raciocínio equivocado quanto à divindade do Messias. Tá? Então vamos lá. Tradução para Elohim é tudo que tem a ver com alto, por causa do Al. Primeiro, o Aleph, né? O Aleph significa o primeiro, poder. Então nós vemos aqui, ó, Elohim ou Aluhim no paleo-hebraico, né? Aleph, Lamed, Vav, Rei, Yud, Mem, Sofit. Esta é uma palavra que indica um plural, mas esse plural ele também pode ter um significado de singular, como acontece na palavra Shamaim, que é céus. Ela está no plural, mas ela também é usada no singular quando ela quer se referir a céu. Shamaim, céu ou céus. Veja que no nome Lucas também tem um S no final, só que é um nome singular, né? Então, ó, a palavra Elohim, ela também vem traduzida na Bíblia como Deus ou como deuses, dependendo do que o texto estiver tratando. Ela é uma palavra que significa divindade, autoridade. Ela não pode ser usada como nome próprio. E é aí onde vem a confusão. Quando as pessoas começam a falar de Deus como nome próprio, aí a coisa começa a caminhar para o abismo. Tá? Porque, como eu já havia escrito em alguns posts um tempo atrás, tá? Quando nós ou os povos começam a pegar nomes, atributos, títulos do Criador, da divindade, e fazer com que esses títulos se tornem em nomes próprios, o erro já se instalou. Por isso que a gente não pode considerar, quando a gente lê lá os 70 nomes de. Os 72, né? Uma coisa assim, nomes de Deus. Não tem 72 nomes de Deus. Aquilo eles são atributos. Veja que no passado a própria palavra Baal era um atributo, significava senhor. Baal, no substantivo comum, é senhor. E senhor não é uma palavra ruim, quando utilizado como substantivo comum. Quem lê a Bíblia nos originais vai ver lá que Abraão era Baal de Sarai, Sará, né? Sará agora. E em vários outros lugares nós vamos encontrar a palavra Baal lá. Porque Baal é senhor, é um atributo de autoridade. Quando a palavra é usada dessa forma, não tem problema. Só que o que aconteceu? As pessoas, os antigos, estavam pegando a palavra Baal e colocando como se fosse um nome próprio da divindade. E estavam lá adorando e prestando culto a Baal. E o Criador considerou essa palavra imunda. Virou uma divindade, Baal. Ou seja, as pessoas acham que estão prestando um culto ao Criador, quando na verdade já está prestando culto a outras divindades. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com isso. Todo nome próprio, vindo de atributos que poderiam ser do Criador, se torna uma divindade pagã. Então vamos lá. Então, quando a gente atribui a palavra Elohim a Deus como se fosse um nome próprio, Deus como nome próprio, aí o erro já está instalado. Deus, quando nós usamos como um substantivo comum
para dizer que é uma divindade, é ok. Mas quando nós usamos a palavra Deus, como se Deus fosse um nome do Eterno, aí tá errado, porque as pessoas vão estar adorando uma divindade, uma outra divindade no lugar do Criador. Essa é a questão. Então vamos lá, vamos ver aqui no aplicativo a definição da palavra Elohim aqui no primeiro livro de Moisés, chamado Gênesis, no capítulo 1. No princípio criou Elohim, aqui está Deus não como nome próprio, mas como divindade. Criou Elohim os céus, Shamaim, e a terra, Eretz. Então, Elohim está aqui, ó. Em paleo-hebraico, Alahim. Plural de, vamos ver aqui, ó. Plural de Aluá. Esse A no final é o AH, é diferente. Né? Essa é a forma plural de... essa é a forma singular de Elohim. E também está relacionado à divindade, não é o nome do Criador. Tá? Aqui, ó, Al. Ela também vem de Al. Al é a forma contrata de Aluá. Deus semelhante a Deus Todo-Poderoso, homens poderosos, homens de posição, valentes, né? Tá aqui, tá relacionado com coisas do alto, o poder, né? Deus falsos, olha isso. Força, poder, coisas poderosas. Então você tá vendo? Essa palavra al também é um atributo de poder, divindade. E pode estar relacionado com qualquer tipo de coisa. Com homens, com demônios, com o Criador, tá? Porque não é nome próprio. Isso daí tem que ficar claro, gente, porque senão as pessoas se confundem. Porque na Bíblia a gente vai ver lá muitas vezes Al relacionado ao Criador. Porque Al é a forma contrata de Aluá, que também é a forma singular de Elohim. Vocês conseguiram entender? Então, ó, Elohim criou, né, os céus e a terra. Elohim, a divindade suprema. E aí, vamos lá para João. Vamos para João 1. Evangelho de João e Hanan, capítulo 1. O verbo se fez carne. Verso 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Aqui nós não temos em hebraico, mas nós temos em grego. Então vamos tentar analisar isso daqui, ó. Theos. Theos é o equivalente grego de Elohim. Vamos ver aqui, ó. Theos, de afinidade incerta, um Deus especialmente com a divindade suprema, Deus ou deusa, nome genérico para deidades ou divindades, tá vendo? É um nome genérico, por isso que a gente também usa deuses pagãos. Deus, Trindade, Deus Pai, primeira pessoa, aqui ele vai dar a definição de acordo com, né, as doutrinas cristãs. Aqui refere-se a coisas de Deus, seus conselhos e interesses, tá? Aqui, ó, representante, um outro significado, representante ou vice-regente de Deus, e também magistrados e juízes. Lá em hebraico, Elohim também pode estar ligado a pessoas, magistrados ou juízes. Então, o que nós vemos aqui, ó? O verbo era Deus, o verbo era Elohim. O Messias é Elohim. Mas dizer que o Messias é Elohim não quer dizer que ele é o Pai. Ele é uma autoridade de poder. Ele é Elohim, ele é, né, ele está lá em cima, em poder. Né? Só que como as pessoas usam Deus como nome próprio, aí a confusão fica generalizada. Porque aí a pessoa não sabe, ele é Deus,
Mas o Messias é Deus, Deus o Pai, porque o Pai, ele é Deus, ele é o Deus. Olha a confusão que fica quando a pessoa não sabe diferenciar Yahweh, o Criador, né, o Pai, de Elohim. Veja que, vamos ver aqui, ó. Vou aqui pesquisar nos evangelhos, quando o Messias diz, né, que os homens foram chamados Elohim também. Vamos ver. Aqui. Vamos lá ver. Aqui. A partir do verso 34. Replicou-lhes Yahusha: não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? No caso aqui, sois deuses, sois Elohim? Vamos lá ver, ó. Elohim Theos. Será que ele está dizendo aqui que as pessoas eram o Criador, o Pai? Ou será que ele está dizendo que disse a palavra que eles eram como Deus? Vamos ver aqui a referência. Está em Salmo 82:6, que diz assim: eu disse, sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Vamos entrar aqui para vocês verem. Salmo 82:6, aqui ó. Eu disse, amar, sois deuses, Elohim. Sois todos filhos do Altíssimo. El Elyon. Ah, e aqui Elion não é nome próprio também, viu, gente? Que eu já vi pessoas aí falando, usando esse título para dizer que é nome, uma divindade diferente. Não é, gente. Esquece isso de títulos como nomes próprios. Se vocês começarem a ter títulos como nomes próprios, vocês vão se perder, porque aí vai virar cada hora um deus diferente. E não é. Tá, olha aqui, ó, vamos ver aqui, ó. Alium, né? Em paleo hebraico. Aqui, ó, superior de cima, referindo-se ao rei davídico exaltado sobre outros monarcas. O mais alto, altíssimo. Aí tá aqui, nome de Deus, não é nome. Gente, não vamos ter títulos como nomes próprios. De certo, o nome lá da divindade Alá veio de um título. Então, desculpa. Então não vamos fazer isso com os outros títulos que estão aparecendo por aí. Então, vocês viram aqui, né, Elion tem a ver com o superior, tá se referindo ao Altíssimo, né, como um superior, é um dos títulos. Como eu falei antes, Baal era um título do Criador. Era um título, nosso Senhor, mas acabou se tornando um nome próprio para aquele povo antigo. E o pai disse: não, não me chame. Então não vamos fazer isso com outros títulos. Não é só há um pai. Yahuwah, este é o nome dele. Foi por este nome que ele se revelou. Não vamos chamar ele de nomes, de títulos, pegar títulos para dizer que é o nome próprio dele. Né? Então vocês viram aqui, Deus, Theos, Elohim, atributo de divindade, deidade, não é nome próprio. Tá? E Elohim também está relacionado com pessoas, igual tá aqui, né? Eu disse, sois Elohim. Quando ele diz sois Elohim, sois todos filhos do Altíssimo, será que ele está dizendo que nós somos o Pai? Não, né? Acho que assim tá fácil de entender. Nós somos o Pai? Não, não somos. Mas nós temos autoridade sobre a criação, nós temos autoridade aqui na Terra. Aí o Elohim entra como autoridade. Vamos voltar aqui.
né? Então, quando nós lemos aqui, no princípio era o verbo e o verbo estava com Elohim. E o verbo era Elohim. O verbo era o pai? Não, o verbo era Elohim. Divindade superior. Ou autoridade. Ele estava no princípio com Elohim. Aí ele se refere novamente ao Elohim, porque o pai é Elohim também. Conseguiram pegar? O pai é Elohim, o filho é Elohim, mas o filho não é o pai. E aí vem, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Por que que João Yahuanã disse isso? Por causa que em Gênesis 1, aqui não aparece, né? Infelizmente. Vamos ver aqui. Aqui não tem. Mas assim, nos originais, nós vemos ali um Aleph Tav. Por que que Yahuanã disse que o Messias... Vamos voltar lá. Por que que Yahuanã disse que o Messias no princípio era o verbo e o verbo estava com Elohim e o verbo era Elohim e que ele estava ali no princípio com Elohim e todas as coisas foram feitas por intermédio dele? Deixa eu tirar aqui essas letras em grego, porque tá aqui. Então, é que a vida estava nele e a vida era luz. Não, verso 3. Que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Por que que ele disse isso? Porque em Gênesis, no primeiro verso de Gênesis, a gente lê, no princípio criou Aleph Tav, tá? Tem um Aleph Tav que aqui não aparece, mas nos originais aparece. No princípio criou Aleph Tav, Elohim, os céus e a terra. E quem é o Aleph Tav? Não é o Messias? João Yahuanã, ele lia lá as escrituras, nos originais. Ele viu o Aleph Tav lá. E por ele ter visto o Aleph Tav lá, ele disse que no princípio era o verbo. E o verbo era criador, era Elohim, desculpa. E o verbo era Elohim. Porque Elohim criou os céus e a terra. Ele era Elohim. E ele também estava com Elohim Pai. Será que deu para pegar aí, gente? E a Yahuanã lia aqui, ó, as escrituras de Gênesis 1. Nos originais, estava lá, Aleph Tav. No princípio criou Aleph Tav Elohim. Quem é o Aleph Tav? Tô repetindo para ficar bem claro, tá, gente? Quem era o Aleph Tav Elohim? O Messias. Sabendo disso, o que Yahuanã disse? No princípio era Aleph Tav, que também é a palavra, o verbo. E o verbo estava com Elohim, porque o pai também é Elohim. E o verbo era Elohim. Elohim, divindade, não nome próprio. Ele estava no princípio com Elohim. Elohim Pai. Né? Todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. Por que ele disse isso? Porque no princípio criou o Aleph Tav, todas as coisas. Ficou claro? Meditem nisso daí e um bom dia para vocês.